Irã, protestos que começaram por causa da desvalorização da moeda local e do aumento do custo de vida logo ganharam uma nova cara. Os manifestantes passaram a pedir o fim do poder do Ayatollah Khamenei, líder supremo do país. Alguns chegaram a rasgar a bandeira nacional adotada após a Revolução Islâmica de 1979. Reza Pahlavi, filho do Shah deposto na Revolução, anunciou estar pronto para liderar a transição e Donald Trump incentivou os manifestantes a continuarem nas ruas. Um movimento parecido com o que aconteceu no Brasil em junho de 2013. Protestos contra o aumento no preço das passagens em São Paulo em pouco tempo ganharam caráter nacional. Os manifestantes passaram a incorporar pautas mais difusas, como o fim da corrupção e a defender que não precisavam de partidos políticos. Após a mudança de tom, o movimento angariou amplo apoio da mídia comercial. O fenômeno é conhecido como Revolução Colorida e também foi visto durante o Euromaidan na Ucrânia e na Primavera Árabe. No BDF Entrevista de hoje, vamos destrinchar esse conceito, quem são os atores envolvidos e por que o fenômeno se tornou tão comum no século XXI. Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista. Por aqui a gente sempre traz um tema atual com a visão popular, que é marca do Brasil de fato. E hoje a gente vai entender melhor o que são as revoluções coloridas. Para isso eu converso com o Matheus Mendes, ele é geógrafo e cientista político, também é autor do livro Guerra Híbrida e Neogolpismo, Geopolítica e Luta de Classes no Brasil e é um dos participantes da coletânea Junho de 2013, a Rebelião Fantasma. Matheus, obrigada por estar aqui com a gente. Raquel, eu que agradeço, cara. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta um pouco longa, que é para a gente destrinchar melhor o conceito de revolução colorida. Na esquerda anti-imperialista, a gente geralmente usa essa expressão para se referir a movimentos que costumam começar de maneira legítima, né, com reivindicações legítimas, e depois são cooptados por uma força externa e se tornam movimentos pedindo a queda de um governo ou, como se diz, né, a mudança de regime. Mas, pesquisando, eu encontrei outras definições que têm uma visão mais positiva do que seria uma revolução colorida. Só para dar um exemplo, na Wikipédia em português está escrito o seguinte: o objetivo das revoluções coloridas era estabelecer democracias liberais ao estilo ocidental. Elas foram desencadeadas principalmente por resultados eleitorais amplamente considerados falsificados. Ou seja, é um conceito que está em disputa entre diferentes visões políticas? Então, eu não consigo muito ver espaço para disputa pelo conceito. Assim. Quem escreveu esse trecho aí, especificamente, e honestamente, assim, eu nem lembro assim, se isso é. Segundo eu estava começando a minha pesquisa sobre isso, a gente acaba passando, invariavelmente acaba passando pelo Wikipedia, né? Eu não lembro de ter visto isso aí, ou isso foi relevante para mim. Mas o fato é, não tem muito como, não tem muito como ter acordo, né? E como ver a Revolução Colorida como alguma coisa minimamente positiva, no mínimo, porque uma democracia liberal não atende os interesses da classe trabalhadora. Bom, né? Democracia liberal é uma falácia para os capitalistas, né, consigam ter seu poder legitimado por um processo eleitoral severamente desidratado. Então, assim, já aproveitando, né, assim, vamos tentar enquadrar e definir revoluções coloridas. No meu entendimento, né, a Revolução Colorida ela é o ápice da guerra ideológica, né? Porque uma série de atores, né, uma série de agências que operam para a guerra ideológica, né, os aparelhos de hegemonia, eles vão trabalhando, vão disseminando as, as ideias da democracia liberal e, sobretudo, do neoliberalismo, tá? Estão sempre muito atrelados, né? A questão da democracia liberal e do neoliberalismo.
no mesmos moldes do que o Fukuyama chamou de fim da história. Então, o que a gente vai ter? Esses, essas agências fazendo um trabalho de captar corações e mentes para a sua causa. E aí, em algum momento, ocorre no cenário político local algo que é percebido como um potencial gatilho para estourar uma revolução colorida. Então, toda a engrenagem entra em funcionamento para colocar pessoas nas ruas, né? Visto assim, de forma bem simplificada, né? Dá a impressão que assim, tem meia dúzia de pessoas que apertam o botão, né? E bum, gente na rua. Então, não é assim. Logicamente não é assim. Se fosse assim, não precisava de uma ampla rede de, de operadores e formuladores desse tipo de operação. Então, assim, a gente inclui aí ONGs, think tanks, associações diversas, empresas privadas, mídia hegemônica, órgãos de governo, e aí, assim, tem até. Eu acho que está nesse livro da coleção, que é esse aqui, né, do Breno Altman, me chamou para escrever um capítulo. Eu acho que foi nesse aí que, assim, de tanto falar disso, a pessoa me olhava com uma cara, tipo assim, desenha, eu peguei e desenhei. Então, assim, você tem desde, assim, do Departamento de Estado, né, e aí você tem algumas instituições que são ligadas ao Departamento de Estado, como, por exemplo, a USAID, né, que o Trump agora pegou e que, que acabou, né, ele encerrou as atividades e tal, da USAID. E aí, curiosamente, assim, teve uma onda de esquerda, né, gente qualificada, lamentando o fim da USAID, que por trás, assim, de um trabalho de ajuda humanitária para alguns lugares onde realmente, assim, a graça à miséria, né, o que a USAID fez, e fez por muitos anos, né, foi promover guerra ideológica, foi Uhum. convencer pessoas de que o certo é uma democracia liberal, né? E então, assim, a Revolução Colorida ela vai entrar nesse contexto, nesse bojo. E aí, se eu não sei como é que está o teu programa de perguntas, mas assim, também é bom, importante a gente entender qual é o contexto em que as guerras ideológicas, que é, assim, a Revolução Colorida é o ápice disso, né? Assim, é a quinta essência da guerra ideológica. Assim, Matheus, quando é que isso se torna uma coisa imprescindível? uhum. Vamos fazer como o Jack, vamos por partes, né? Então, Vamos eu por queria partes, agora tá? a Porque senão gente. realmente eu vou, Não, porque é muita eu coisa vou e largando. justamente a ideia desse programa é destrinchar bem. Então, vamos falar Aham, desses atores que vamos lá. participam da Revolução Colorida, né? Então, eu queria falar primeiro da força estrangeira, especialmente Estados Unidos, né? Por exemplo, agora no Irã a gente está vendo o Trump abertamente apoiando, falando para as pessoas irem às ruas, ameaçando retaliar o Irã, mas nem sempre isso é feito de maneira tão aberta e com o próprio presidente dos Estados Unidos se colocando nessa posição. Geralmente é por essas outras organizações, né? Então eu queria que você explicasse melhor como essas organizações ligadas ao governo dos Estados Unidos vão penetrando e fazendo essa guerra ideológica em países aí do sul global. Então, a, as revoluções coloridas, aí foi mal, assim, eu tenho uma certa dificuldade, assim, eu vou ter que explicar, assim, como é que essa ideia surge, pelo menos, assim, a parte mais imediata, porque, assim, o contexto mais amplo, aí a gente tem que remontar, assim, século XIX. Mas, assim, tem bem assim, fim da Guerra Fria, o que aconteceu? Um cientista político chamado Jimmy Clark, ele ele recebia muita informação, porque ele trabalhava nos anos 80 já, ele trabalhava com um coronel, Robert, espera que eu tenho até
o nome dele aqui, Robert, Robert Helvey. O Robert Helvey, ele era um coronel que ele treinava os adidos militares dos Estados Unidos. Então, assim, para quem não está familiarizado com isso, assim, as embaixadas, todos os países, tá? O Brasil tem adido, a adidância é uma coisa regular no trabalho diplomático. Então, assim, o adido militar é um quadro militar que está na embaixada promovendo o vínculo, né, o diálogo e também, no caso assim, de grandes potências, né, a espionagem e a sabotagem entre militares, tá? Então, é quase que como uma pessoa específica para tratar disso com militares, enquanto que o embaixador e o diplomático estrito senso fica mais voltado a tratar isso na sociedade civil, né, ao Estado e à sociedade civil. Então, o que vai acontecer? O que aconteceu? Ele recebia muita informação da contra-inteligência do trabalho que os Estados Unidos promoviam nos países socialistas. E aí ele ia pegando muita coisa assim, o que funcionava, o que não funcionava. E por que funcionou e por que não funcionou. Né? E aí ele começou a criar uma cartilha, né, que ele chamava de métodos de ação não violenta. Que é assim, para a gente que vive em algo muito próximo de uma democracia liberal, assim, do modelo ocidental, né? Porque assim, é sempre bom a gente lembrar que se a democracia liberal tem suas falhas no Ocidente, na América Latina o negócio é muito pior, porque a gente tem a democracia liberal existe enquanto o CEP. Existe democracia liberal para alguns CEPs e nos outros é regime de exceção, o policial é a regra e tudo mais. Não existe o Estado democrático, direito, em alguns lugares, e a gente não precisa desenvolver muito isso, né? Porque a gente está no Brasil e sabe como funciona. Então, vamos lá. Para a gente, uma série de coisas que a gente vai ver lá, porque ele lista 198 métodos de ação no movimento. Para a gente, isso é meio que arroz com feijão. É meio assim, vai ter um protesto, então assim, MST, CUT, sindicatos, vão pegar e vão fazer um monte de coisa que está lá, tá no cardápio da Revolução Colorida. Então tudo isso é para a Revolução Colorida? Não, eles se apropriam dessas coisas que funcionam. Essa que é a parada. E aí, ele desenvolveu esse método de ação não violenta. Antes de sintetizar mesmo isso, eles realizaram alguns testes, muito bons os testes. Então, foi o que a Revolução Veludo, que, que colapsou o socialismo na Tchecoslováquia, a Revolução Colorida na Alemanha, que acabou não tendo nome, mas que foi o que acabou derrubando também o socialismo na Alemanha, e a, as manifestações na Praça Tiananmen. Né? O Dini Charp, inclusive, estava em campo. Há registro do Dini Charp ter ido a Pequim naquela época e pouco depois de estourarem os protestos, os chineses mandaram o Dini Charp embora. Né? Não perceberam do que se tratava, mandaram o cara embora. Isso foi sintetizado num livro chamado Das Ditaduras da Democracia. Esse livro, o Dini Charp escreveu, ele estava em inglês, e aí tudo muda. Olha, esse livro é fácil de achar, e o Dini Charp mesmo fala assim, que tudo muda quando um grupo de sérvios, um grupo de jovens sérvios, teve acesso a esse livro. E aí eles promoveram a primeira Revolução Colorida usando o livro do Dini Charp como cartilha. Eu estou falando do movimento Bulldozer. Acho que não sei se é essa a pronúncia correta, mas assim, a Revolução Bulldozer foi a revolução que estourou em 2000 e que colapsou a Iugoslávia. Né? O negócio deu tão certo, que o Dini Charp e essa galera
chamado movimento Otpor, que em sérvio significa basta, né? Essa galera pegou e começou foi para a Geórgia, e aí promoveu a Revolução das Rosas. Promoveu também a Revolução das Tulipas, mas, sobretudo, promoveu a Revolução Laranja na Ucrânia de 2004 a 2005. Então, assim, se a gente quiser entender, por exemplo, a, a questão da Ucrânia, não tem como a gente não retroceder até a Revolução Laranja. Porque, assim, o sistema socialista já tinha ruído, né? A gente já tá falando de 2004 a 2005, mas o governo lá era pró-Ocidente, era pró-Rússia. E aí, as forças ocidentais colapsaram o governo e levaram um novo governo ao poder, e aí um governo alinhado com o Ocidente. Então, quando se pensa em Revolução Colorida, essas duas revoluções, né, a rosa, ou das rosas, também pode aparecer assim, que foi na Geórgia de 2003, e a laranja na Ucrânia, essas duas são assim, o paradigma. Só que o que eu percebi, o que eu descobri nos estudos foi que, na verdade, o primeiro mesmo paradigma delas, o que realmente foi a teste de fogo, foi o movimento Bulldozer. E aí você percebe assim, como que essas manifestações elas são atreladas à questão imperialista, quando você vê que, por exemplo, na, na, em Hong Kong, eles reivindicam a bandeira de quando Hong Kong era colônia britânica. Né? Então, No assim, Irã também, eles né? Agora no também, Irã também, né? Estão também, aparecendo nas manifestações sim, bandeiras sim, anteriores à Revolução. exatamente. Então, assim, veja só, hum, ela não é, ela não é como estava começando aqui nos bastidores, assim, antes de começar a entrevista propriamente, né? Não existe isso, não existe isso de meia dúzia de estrategistas e political makers apertarem botões e darem dois telefonemas e botar milhares de pessoas nas ruas e derrubar o governo. Isso não existe. Isso é teoria da conspiração do botequim, entendeu? Uhum. Agora, o que que existe? Existe que em qualquer, veja lá, em qualquer regime, sob qualquer governo, em qualquer país, em qualquer tempo, há motivo para os mais pobres e o que a gente chama de classe média, né, para essa galera estar insatisfeita. Sempre há motivo. A questão é, determinadas pautas permitem a apropriação para revoluções coloridas. Por exemplo, 2 de junho de 2013. Então 2013 foi desde o começo armado? Não, olha só. Até onde eu estudei e procurei, não há nada que vincule a galera do passe livre a think tanks, né? E aí você me perguntou, assim, essas agências, então é isso. Esses think tanks eles vão formar uma constelação de atores que vão estar disseminando a ideologia liberal. E a ideia de que é importante a hegemonia dos Estados Unidos. Uhum. Então, eles se apropriam. Algumas pautas são mais fáceis de serem usadas para a Revolução Colorida. Por exemplo, direito das mulheres. Direito das mulheres. É, a questão da liberdade de expressão, de mídia. Então, quando surge junho de 2013, começa com uma pauta anticapitalista. Sim. A pauta de passe livre não é uma pauta tipicamente liberal. Não é. Só que, rapidamente, ela foi apropriada. E aí tem uma coisa assim, que é importante, assim, as pessoas terem clareza do calendário, tá? O calendário, quando elas ficam gigantes, elas já eram de direita. Já eram de direita. As manifestações que eram genuinamente de esquerda, elas param uma semana antes de estourar mesmo a Revolução Colorida.
Por quê? Porque a imprensa, e aí eu estava vendo a vinheta, né? Na verdade, a imprensa muda a abordagem uns dias antes das manifestações ficarem gigantes, tá? No caso brasileiro, ou seja, tem esse calendário bem na cabeça, foi no meu tema de mestrado, né? Então, assim, a manifestação do dia, a última manifestação genuinamente de esquerda, ela ocorreu na noite do dia 13 de junho, isso foi uma quinta-feira. Até então, a mídia estava atacando os manifestantes, falando mal dos manifestantes. Mas naquela noite houve uma repressão. A Polícia de São Paulo reprimiu com mais violência. São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Reprimiram com mais violência. E aí, no dia 14, na sexta-feira, os jornais, quem quiser pode pegar isso aí, na minha dissertação isso está até bem já catalogado. Você pega os jornais e você vai ver a semiótica toda lá pronta. Porque aparece a mídia já virou a chave, né? Na sexta-feira ela já vira a chave e começa a criticar a violência policial. E a capa de São Paulo usando aquele capa, uma mulher branca apanhando um policial preto com cacetete pelas costas. Cara, é um prato cheio isso aí. É um prato cheio. O Globo não estava na primeira página, mas isso aí já estava no. Mas tem uma foto bem grande no caderno que tratou do tema, um monte de jovem branco ajoelhado na mira de uma escopeta da polícia. Então, assim, isso já começa a virar, e começa a falar mal da polícia, da repressão. E aí, vários grupos, vários tentantes de direita embarcam nessa história. E embarcam e começam a insuflar. E aí, assim, tem todo um trabalho de mídia ao longo do fim de semana. O Globo, por exemplo, fez um infográfico mostrando como que uma arma um tiro de borracha, a distância que os policiais estavam usando, ela era letal igual a uma bala de chumbo, né? Não sei qual é o material do cartucho. Mas o fato é que, assim, eles se apropriaram de uma agenda, se apropriaram e anabolizaram os protestos e tornaram a pauta extremamente ampla, no caso brasileiro, assim, extremamente ampla para poder ser cooptado, para poder virar uma revolução colorida. Porque, olha só, passe livre não é tema de revolução colorida. Ah, educação padrão FIFA. Não, gente, isso também não vai virar, porque eles não querem serviço público de educação ou de saúde pública. Eles não querem isso. E, então, assim, a revolução colorida ela vai pegar e fazer isso. Ela vai operar para, a partir do momento que, opa, isso aqui é um tema que é possível de ser apropriado e a gente anabolizar os protestos. E aí eles entram em cena. Uhum. Só lembrando, né, nessa questão da mídia, acho que o mais paradigmático foi o Arnaldo Jabor, né, o falecido Arnaldo Jabor, que primeiro ele fez um editorial no Jornal Nacional xingando os manifestantes, falando que eles não valiam nem 20 centavos, e aí alguns dias depois ele fez um outro editorial se rasgando de elogios e falando que na verdade as manifestações eram contra a corrupção. Não eram, né? Pelo menos no início não eram. Quando a gente fala de junho de 2013, dessas revoluções coloridas que acontecem mais ali depois dos anos 2010, tem também um outro ator importante que são as plataformas digitais, né? Fala um pouquinho da importância, de como que isso é utilizado nas revoluções coloridas. Não, aí virou um processo 2.0. Porque aí, como eu falei, assim, não tem muito jeito, não. A gente. O que a gente pega assim? Ao longo do século XIX, você tem toda uma estratégia da burguesia para impedir a democracia efetiva. E aí você vai ter, assim, gente dizendo que quem ganha auxílio do governo não pode votar, gente dizendo que quem tem mais dinheiro é mais capacitado para escolher, então tem que o voto vale mais. Então você tem estratégia de as mulheres não votam, você tem estratégia de que quem não sabe ler não vota, então, até que tudo isso vai ruindo. Quando tudo isso rui, né, e que a gente entra num cenário de
de democracia plena, com todas as aspas que a gente vai ter, né? Então, podemos discutir muita coisa a respeito disso, mas assim, quando a gente entra num cenário de ao menos sufrágio universal, o que você vai ter a burguesia precisava criar mecanismos para dominar o processo eleitoral. Então, as guerras ideológicas vão surgir disso, porque assim, você vai precisar, você criou, teve em paralelo, assim, você teve no cenário internacional o estabelecimento de que os Estados são invioláveis. Então, você não pode ter a guerra de anexação. Então, você precisava o quê? Submeter um governo. Você não pode submeter o governo dos modos antigos, que era pegar e invadir. Então, você tem que pegar e criar mecanismos de que a população peça a invasão. E aí vem todo o movimento, né, todo o desenvolvimento das estratégias de guerra ideológica. Né? E, cara, desculpa, eu acabei me perdendo um pouco aqui. Foi exatamente A questão das como redes sendo a sua sociais. pergunta. Redes sociais. Das redes sociais. Redes sociais. Então, eu falei tudo isso porque é o seguinte: você tem que trabalhar essa guerra ideológica. E aí, como é que era isso antigamente? Para você perfilar uma população, você precisava ir a campo e entrevistar as pessoas. Você ia, você criava um questionário, né, e pensava um monte de perguntas, né, ia com as pessoas para campo, entrevistava, voltava com isso, tabulava e encontrava, e aí isso era o termômetro. Cara, com as redes sociais, isso mudou de patamar, porque eles não só têm como perfilar mais rápido, como eles têm um sistema de propaganda muito mais eficiente. Porque depois de perfilar, no modos antigos, depois de perfilar, era preciso transmitir essa mensagem. E aí você ajustava o seu objetivo, né? Você criava peças de publicidade para o rádio, para a televisão, para os jornais, se fosse em forma de texto, se fosse em forma de imagem. E aí você ia com isso e via depois se você mudou, se você conseguiu mudar ou não o comportamento das pessoas. Cara, com mídias sociais isso muda de patamar, porque um setor muito específico, né, muito reduzido, porque no bom e no ruim, o molde antigo, né, as técnicas antigas estavam à disposição de qualquer um. Ah, ia precisar de dinheiro para caramba para fazer pesquisa? Ia, mas assim, existia forma. Ah, pode fazer prova voluntária, pode fazer muita coisa, mas hoje, quem é que detém o controle dos algoritmos? Quem é que consegue realmente ver em tempo real tudo que é curtido, descurtido, comentado, não comentado, como é comentado, quem tem a dono da plataforma. Não adianta você ter não sei quantos perfis, não adianta você ter perfil com sei lá quantos mil, centenas de milhares, milhões de seguidores. Quem sabe, quem estabelece, quem diz qual é o trending topic é o Twitter, é o Instagram. Quem diz isso é a própria plataforma. Sendo que é mentira, a gente não tem nem como saber. A gente não tem como ficar sabendo. Então, assim, com as redes sociais, foi possível criar um nível de perfilamento muito mais detalhado, muito mais eficiente e instantâneo. Porque a gente está o tempo todo curtindo, comentando, compartilhando coisas. E isso vai fazendo o nosso perfil. Por isso que quando. E aí depois tem o sistema de entrega. Essa peça está desenhada. Opa, isso aqui funciona mais para o público X, Y, Z. Isso aqui nem adianta que não chega. Por isso que quando teve logo depois do primeiro turno da eleição de 18, a gente ficou surpreso com a questão com o tamanho do bolsonarismo, porque ele estava operando uma bolha que a gente não conhecia. A gente não conhecia. Por que a gente não conhecia? Porque o nosso comportamento de rede deixava claro que não adiantava entregar nada para a gente. E aí, teve um negócio, eu não sei se isso aconteceu com você, mas certamente com várias pessoas que vão estar assistindo o programa, certamente vão se lembrar disso. Quando a campanha do Haddad mudou as cores para verde e amarelo, que a gente botou isso na nossa foto de perfil, cara, a gente
a gente furou a bolha, a nossa bolha foi furada, e aí a gente começou a ter contato com outras pessoas, com esse outro mundo. E aí a gente começou a escrever, porque também a gente cometeu um erro no começo né, no começo da campanha, a gente cometeu o erro de não falar Bolsonaro. Então, tudo que circulava do Bolsonaro era positivo. A gente não falava o nome dele, usava um monte de expressão que não fazia referência a ele, então a gente não chegava nele. Então, quando a gente começou a citar o nome dele propriamente, o nome dele diretamente, aí o algoritmo passou a vincular as duas bolhas. E aí a gente teve contato com aquele mundo, uma coisa louca, assim. Quando eu Bizarro. comecei a ver o que circulava, cara, era um negócio bizarro, assim. Terraplanismo é pouco. Terraplanismo é pouco, pelo que eu vi ali. Assim, eu tive até a infelicidade de me infiltrar num grupo. Gente, é insano, assim, é realmente insano. É insalubre, mentalmente insalubre o negócio. É um monte de mentira, muito assim, cenas pornográficas. Então, assim, isso aí, eu vou concluir, né? Então, assim, Uhum. isso aí permitiu, né, permite operar uma forma muito mais eficiente da guerra ideológica, da Revolução Colorida. Não à toa que das primeiras coisas que se faz é bloquear, quem está sob ataque desses, é bloquear as redes sociais. Primeira Uhum. coisa, e não sem razão. O que está acontecendo no Irã agora, né? Eu lembro de junho de 2013 que os protestos eram combinados no Facebook e eu lembro que essa coisa de não poder ter bandeira de partido também foi uma coisa que foi combinada no Facebook, né? Tinha lá os eventos e aí alguém colocou uma enquete, você acha certo o partido participar ou não? E a maioria das pessoas respondeu não. E aí, na mega manifestação que teve, quem estava com bandeira de partido era expulso, assim, foi um negócio muito maluco. E que aconteceu Ah, primeiro nas redes sociais. então, Raquel, eu vou te falar um negócio assim, só foi uma coisa assim, da experiência mesmo. Um, uma galera próxima a mim, que estava muito, muito entusiasmada, né, com as manifestações, na segunda-feira foi comprar bandeira. Mas por que vocês vão comprar bandeira, gente? Aí a pessoa falou comigo uma coisa, e aí na minha pesquisa do mestrado, eu acabei achando, não o original, porque é impossível mapear realmente, assim, pelo menos assim, para mim, assim, eu não tenho estudo de pesquisa, eu não tenho essa. Para mim, esse é muito assim, onde começou. Mas o fato é, no dia, no dia 15, eu acho, que a primeira grande manifestação foi dia 17, ou segunda-feira, 17 de junho de 2013. No dia 15, começou a circular uma história do Jô Soares, o Jô Soares dizendo que as pessoas tinham que ir com a bandeira do Brasil, porque a polícia não poderia bater em quem tivesse com a bandeira, porque não pode bater na bandeira. Cara, assim, você vê, você vê o efeito disso depois, é bizarro, porque a galera comprou essa ideia, muita gente que não é fascista nem de longe, muita gente que inclusive ficou meio enojado, porque a verdade é essa, a galera ficou enojada assim, da bandeira, da camisa do CDF. Muita gente, sim, foi, que eu conheço, foi para a manifestação enrolada em bandeira nacional, cara. Por quê? Uhum, Porque comprou. Cara, e aí é o seguinte: de onde surgiu esse negócio? Cara, não sei, mas assim, certamente não foi um piadista. uhum, Certamente não foi alguém, vou meter esse caô aqui. Não, cara, isso é calculado. Isso é calculado. O meu partido é o Brasil. Cara, Uma coisa que foi muito chocante, assim, em junho, foi que uma coisa que era concreta, né, do aumento da passagem, aí tem também a ver com o direito à cidade, enfim, uma série de outras questões, de repente as pautas ficaram muito vagas, né? Então, contra a corrupção, contra tudo que está aí, essa quase que uma despolitização, né? Isso também é um fator em comum entre as revoluções coloridas? total. Total. Não tenha dúvida.
porque a questão é que tem que ser uma pauta, tem que ser uma pauta liberal, ou no mínimo que não seja anticapitalista, tá? E ela, ou o conjunto das pautas, tem que ser uma coisa ampla e de difícil negativa. Porque, assim, você dizer que sim, você é contra a luta contra a corrupção, cara, desculpa, assim, isso é impossível, isso é maluquice. Então, a gente vai gastar um tempão debatendo qual é o tipo de corrupção que é denunciado, qual é o tipo de corrupção que essa galera é contra, né? Que tipo de crimes. A gente vê essa galera da extrema-direita, bandido bom é bandido morto, desde que não seja Bolsonaro. Né? Uhum. Direitos humanos, prisão tem que ser masmorra da Idade Média. Só que se o mito tiver na prisão, aí não pode. Então, assim, a gente pode discutir isso aí um tempão, mas o fato é, as pautas, né? ou a pauta, ou o conjunto de pautas, né? Que vai mobilizar, que vai permitir uma revolução colorida, ele tem que ser algo que seja amplo e cujo ataque seja quase impossível. Né? Então você vê assim, corrupção. Como eu falei, ninguém vive como ser contra corrupção. E aí, olha só que interessante, você falou da corrupção. Um dos caras que liderou a Bulldozer, né, que foi a Revolução Colorida lá na Sérvia, que foi o grande paradigma, eles criaram um jogo de videogame que você fazia uma Revolução Colorida. E aí o cara até fala, ele até fala o seguinte no vídeo que eu ouvi falando sobre isso, ele fala, cara, você tem aqui a, a inteligência artificial do jogo e você tem como graduar o seu oponente, que aí você vai dizer assim, um regime totalitário, que é o, tipo assim, o mais difícil, que você não pode fazer manifestação nenhuma contra nada, até algumas coisas mais suaves e tudo mais. Aí ele vira e fala uma ótima, ele fala assim, mas quer um jogo fácil? Luta contra a corrupção. Uhum. Eu É queria um jogo entrar fácil, tá? numa. Sim, quando você citou, né, as demandas que podem virar ser utilizadas, né, para uma revolução colorida, uma coisa que você citou e que é muito cara para mim, por motivos óbvios, é o direito das mulheres, né? E aí também acontece um movimento que é um pouco problemático, que quando se identifica que algo está virando uma revolução colorida, como por exemplo está acontecendo no Irã, ocorre por parte de um certo setor da esquerda uma deslegitimação total daquilo, né? E assim, mulheres quererem ter direitos, você não querer viver numa teocracia, são questões legítimas também, né? Como que você encara essa questão? Então, cara, essa é muito, muito delicada. Primeiro que sim, que guerra ideológica é também guerra cultural. Não é à toa que eles adoram esse termo, guerra cultural. Então, assim, a, a gente tem que entender que já vai um monte de time cancelar, mas infelizmente eu tenho que lidar com os fatos. Olha só, muitas mulheres no mundo islâmico concordam com a mulher não expor o corpo, por exemplo. Concordam que o homem mande. Mas olha, a gente pode discutir muito. Para a gente isso é chocante, mas olha só, para muitas mulheres lá isso é importante para Não, tudo elas, bem. Aqui no para Brasil elas. também tem muitas Não, mulheres que defendem que mulher não tem que ter direito, tem que ser dona de casa sustentada pelo marido, mas isso é, não torna é, legítimo, né? então, por exemplo, não torna legítimo. Então, não torna legítimo para a gente aqui. Lá, eu não sei. É inferno, porque assim, lá, olha só, quando a galera acha que vale a pena ter uma monarquia, aí eu vou pegar e vou dizer assim, não, você não pode ter monarquia nenhuma aí. Porque assim, eu tô com monarquia. A galera lá, assim, eu acho, é muito complicado. Agora só, vamos lá. Eu acho que as mulheres lá são oprimidas. São.
eu vi hoje de manhã um vídeo que era assim, de uma mulher virar uma mulher paquistanesa, infelizmente não lembro o nome dela, mas ela falou o seguinte: olha, vem aqui um monte de gente dizer que está defendendo os direitos das mulheres no Irã, quando, mas na verdade elas não se incomodam com a, as mortes das mulheres em Gaza, por um regime que está oprimindo, elas não se incomodam com que as mulheres vão viver, como que a vida das mulheres é dura, inclusive no Ocidente, né? Elas não se incomodam se as mulheres acabam não podendo não podendo participar do mercado de trabalho porque não tem o estado de bem-estar social que faz com que elas fiquem cuidando dos filhos, né? Então, assim, no fim das contas, eu até conversei com um amigo meu e falei assim, é, é um feminismo para além do direito de usar biquíni. Porque, assim, muitas vezes, a coisa é simplificada, não sei, não tem direitos. Tá, mas olha só, o Paquistão, o Afeganistão, no Afeganistão, as mulheres tinham direitos. No Afeganistão, até 79, havia um dos regimes mais laicos ali já nem é, ali é a Ásia Menor, né, a Ásia Central, Uhum. um dos regimes mais laicos e seculares. Quando os Estados Unidos promoveram os talibãs, derrubaram isso. Sim, sim. E aí é o seguinte, os Estados Unidos, que agora, é, os setores de classe média que compram esse discurso, eles também eles também eram contra o socialismo que incluía as mulheres mais do que o regime liberal, né? Então, assim, quando uma das coisas que vai, uma das a gente viveu um processo contra-revolucionário no geral, no Ocidente, no Brasil, e, né, a gente viveu um sistema contra-revolucionário que foi a promoção do neoliberalismo. Uma das coisas que ele fez, né, o neoliberalismo queria o quê? Acabar com o Estado de bem-estar social. Uma das coisas do Estado de bem-estar social que promovia a inclusão das mulheres era creches, né? Era escolas públicas mais eficientes, um sistema de saúde mais eficiente. E aí, quando você desmonta isso, você está sobrecarregando quem? Você vai sobrecarregar as mulheres. Porque, no fim das Ah, contas, não. são elas que vão ter que abandonar o trabalho por causa de cuidar das crianças, são elas que vão faltar ao trabalho para levar os filhos para o médico. No limite, são elas que vão ficar em casa com as crianças quando ficarem doentes. Não, Né? com Então, certeza. assim, Não estou fazendo uma defesa, essa eu só acho é. complicado deslegitimar, por exemplo, a luta das mulheres iranianas, porque virou uma revolução colorida e estão pedindo a volta Não, do chá. eu não acho, eu vejo o seguinte, isso é realmente uma coisa muito complexa, porque no fim das contas coloca a gente numa posição difícil, porque é difícil para a gente no Ocidente dizer que o regime, que é uma intervenção, que é uma revolução colorida, quando isso acaba virando sinônimo de dizer, não, então você está defendendo a opressão das mulheres. Porque, Sim, assim, não, é muito esse tipo de complexo. É. reducionismo. Olha só, se a gente pegar um caso histórico, facilita bastante o entendimento. Assim, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. A, a Inglaterra, ela era. A gente enfrentou, inclusive, disputas com a Inglaterra por conta disso. Olha só, era nefasto o regime? Era. A Inglaterra estava preocupada com isso exatamente por conta dos direitos dos negros? Não. Uhum. A Inglaterra usou uma causa legítima, que era o fim do asqueroso e nefasto sistema escravocrata, para promover os interesses da sua indústria. O fato de ser uma causa legítima, o fim da escravidão, não neutraliza o fato de que eles promoveram o fim, eles contribuíram, né, eles incentivaram, foram entusiastas do fim da escravidão em todo o Ocidente, porque eles tinham interesses econômicos. Uhum. Matheus, a gente Tinha isso. já Já ultrapassou estourou. os 40 minutos, não, mas eu queria fazer uma última pergunta só para a gente não terminar assim, para a gente terminar num outro tom, né? Então, muitas vezes parece que a população de um país ela fica meio presa entre um interesse externo, né, um interesse imperialista e aquele governo
local com o qual a população também não está muito feliz, né, na maioria das vezes. E eu te pergunto, está acontecendo uma revolução colorida, a esquerda radical, tem mecanismos para reverter essa revolução colorida para algo em favor dos trabalhadores? Tem um outro desfecho para isso? Então, eu acho que se ela entrou já na fase, eu acho que não. Aí já já estamos na roubada. Porque, veja só, é uma coisa meio tautológica. E assim, só é possível, só é possível avançar com a Revolução Colorida, avançar com a guerra ideológica, se a outra parte não se preparou com a guerra ideológica. E aí, se você não se preparou, não tem como. O caso brasileiro é ótimo para isso. É bem emblemático. Porque, assim, o fato de eu ser petista, né, de eu apoiar os governos do PT desde 2003, não faz eu deixar de ver e denunciar que a gente não fez guerra ideológica. A gente não foi para o embate ideológico. Então, a gente promoveu uma inclusão via consumo, mas em nenhum momento a gente mostrou que isso era uma decisão de governo. Isso parte de uma questão política. As pessoas não estavam sendo incluídas, como as pesquisas indicam, né? Em 2013, deve ser isso, um pouquinho antes das manifestações, se perguntou e as pessoas falaram assim: ao que você acha que se deve a sua ascensão social? Deus. Uhum. Não, não, cara pálida, não foi Deus. Foi um conjunto de políticas sociais que o governo fez. E o governo não fez isso, não promoveu, não se participou do debate ideológico. Achou que bastava fazer inclusão, que isso ia resultar em apoio da população para isso. O governo nunca fez um debate ideológico com os militares para mostrar que quem mais fez pelos militares na história do Brasil foram os governos do PT. Quem mais fez. Aí não adianta você botar dinheiro nas Forças Armadas, você aumentar o salário do pessoal, se você não discute isso. Você vai ter militares defendendo o neoliberalismo, o que é, por essência, uma coisa contraditória. O cara não entendeu nada, o cara é um operador de fuzil. Então, a Revolução Colorida só tem como avançar quando o sistema, quando a outra parte não fez a luta ideológica. Então, assim, por que, que uma Revolução Colorida não estoura em Cuba? Por que uma Revolução Colorida não estoura na China? Porque não é porque esses regimes são autoritários e controlam e vão sair matando. Não, isso só existe no delírio da propaganda capitalista. É porque lá as pessoas estão comprometidas. Por que não foi possível? Porque com toda a propaganda, por que não foi possível uma revolução colorida na Venezuela? Por que você precisou sequestrar o Maduro? Uhum. Porque há um comprometimento, ou sempre fica um trabalho de base com essas pessoas. Então, E o a povo Revolução saiu Colorida na só rua tem como se mesmo. instalar. O povo saiu na rua na Então, assim, Venezuela mesmo com os Estados Unidos é, atacando, enfim. Matheus, eu vou ter que encerrar. Dá muito pano para manga. A gente pode fazer mais vários pode, programas, mas eu vou ter pode que chamar, encerrar. Tá bom, pode mas foi chamar de novo ótimo. também. Obrigada, viu? Valeu, meu. Valeu, Raquel. Um abraço pro pessoal da equipe aí também. Tchau, tchau. Tchau. E esse foi o BDF Entrevista. Até a próxima. Tchau.